O resultado do Banco do Brasil acabou de sair, referente ao segundo trimestre de 2026. Houve a princípio uma melhora, mas é preciso cautela. A gente precisa ir a fundo nesse resultado para entender se realmente chegamos no fundo do poço e finalmente ocorreu um ponto de virada, sempre com cuidado. Hoje foi um dia de queda nas ações, mas isso não quer dizer nada, tá? Ter alta ou queda na prévia não é fator decisivo nenhum. Agora a ação está a R$19 e vamos entender o que foi reportado aqui. Primeiro, o lucro líquido ajustado no primeiro semestre foi de 7,3 bilhões de reais. Então, em relação a 2025, houve uma queda expressiva, saiu de 11 bilhões para 7 bilhões. Mas, se a gente comparar, e eu vou mostrar aqui para você, o lucro na ótica trimestral, ou seja, quando eu comparo o primeiro trimestre de 2026 com o segundo trimestre de 2026, você teve a princípio uma pequena melhora. Então, saiu aqui de 3,4 bilhões para 3,9 bilhões. E aí uma conclusão a princípio seria: opa, finalmente paramos de cair esse lucro? Calma, de novo tem que ir mais a fundo. De todo modo, as projeções corporativas que a própria gestão faz para o seu resultado, tudo isso foi mantido, tá? E aí eu tô falando da projeção publicada no dia 13 de maio. Isso foi mantido. Então, em relação ao crescimento da carteira de crédito, entre 0,5% a 4,5%. A gente já vai ver o que foi realizado. Margem financeira entre 7 a 11, tá? Isso no bruto, tá? Margem financeira bruta, sem considerar o custo de crédito. Custo de crédito entre 65 a 70 bilhões. O custo de crédito são as provisões, né? Aquilo que eu separo no balanço como um prejuízo por entender que eu não vou conseguir receber esse dinheiro. Eu vou tomar calote. E o lucro líquido ajustado ficaria no mínimo de 18 bilhões. Acontece que eu tive até então, no primeiro semestre, um lucro de 7,3 bilhões. Se eu arredondar para 7.400 e multiplicar por 2, eu estou falando de 14.800. Ou 7.300, colocando para baixo, vezes 2, 14.600. Então a verdade é que o lucro líquido ajustado, a princípio, dificilmente conseguiria chegar em 18 bilhões de reais. E aí eu iria por esse caminho do maior conservadorismo. Até porque tivemos um aumento expressivo no número de recuperações judiciais no agronegócio. Houve uma alta de 22% no primeiro trimestre de 2026 e isso vai impactar consequentemente o Banco do Brasil. Na verdade, já impactou no primeiro tri e o mesmo dado continua para o segundo tri e para os trimestres posteriores. Apesar disso, o que a gente pode notar aqui? Custo do crédito saiu de 18,8 bilhões para 18,4. Então, eis aqui um fator decisivo para o leve aumento do lucro líquido na base trimestral. O que é trimestral? Quando eu comparo um trimestre com o outro imediatamente anterior. Base anual, quando eu comparo um trimestre com o trimestre do ano anterior equivalente. Então, isso é base trimestral. E quando analiso aqui nessa linha aqui, é uma linha o quê? Horizontal. Então, essa é a análise horizontal. Quando eu faço análises nessa direção aqui, eu estou fazendo uma análise vertical. Então, quando eu comparo, por exemplo, lucro com patrimônio líquido, é uma análise aqui vertical. Custo do crédito teve uma redução de 18,8 bilhões para 18,4. A princípio, então, o banco espera um menor volume de provisões, ou seja, um menor volume de inadimplência. No primeiro semestre, estamos falando de 37 bilhões, quase 38 de provisões. Se eu analisar, eu estou falando de quase 75 bilhões de reais. Você tem noção? Você tem noção disso aqui? É muito dinheiro que não é recebido. E aí a gente tem um problema. O banco, ele manteve o custo de crédito em 70 bilhões, mas pode ultrapassar esse número. E se ultrapassar esse número, o lucro de 18 não será cumprido. Então é melhor você esperar no máximo 15 bilhões de reais de lucro líquido ajustado para o ano de 2026. Assim você não paga caro demais pelo ativo, que não está em condições de pagar bons dividendos. Olha o último JCP complementar anunciado, 10 centavinhos. Então assim, nem vale a pena fazer conta. A gente sabe que será mal remunerado com um índice payout de 30% em cima do lucro em queda. Se o lucro ficar em 15 bilhões, e pensando num payout de 30%, no máximo, o acionista do Banco do Brasil, e aí se inclui o próprio governo, que é o acionista controlador, vai receber 4,5 bi, só que ainda tem o JCP que é 17,5, então líquido, você vai receber menos do que isso, mas colocando aí 4,5 bi. Se eu pegar 4.500 e dividir pelo número de papéis atualmente na base acionária do Banco do Brasil, você vai aqui no Investidor 10, clica em empresa e logo aqui você tem o número de papéis. E aí você tem uma projeção válida. Eu vou
colocar 5,730, né? Para fins de simplificação, eu chego, olha só, em 78 centavos por ação. Se eu teoricamente fosse comprar agora apenas Banco do Brasil, meu dividend yield projetado em cima de 78 centavos a R$19 seria um dividend yield, olha só, vou até multiplicar aqui por 100, de 4,13%. Tende a ser de apenas 4% por conta do JCP, que tem uma retenção de imposto de renda de 17,5%. 4%. Então, essa é a remuneração atual do Banco do Brasil. Já o índice preço-lucro projetado, aí a gente vai adotar a integralidade do lucro, né? Então, a gente está falando de 15 bilhões no máximo. É melhor esperar 14.600, que é o que está na minha projeção, que eu já vou te mostrar na sequência. Daí o meu valor intrínseco, ou preço-alvo, ou preço-teto no papel. Mas pensando em 15 bilhões, a gente está falando de uma empresa que tem um valor de mercado, como se você fosse comprar o banco por inteiro, de 108,8 bilhões de reais. Então, o preço é 108, vou colocar 109. O lucro é 15. A gente está falando de um índice preço-lucro de 7,26. É um múltiplo elevado? Não é. Mas o Banco do Brasil, quando está lucrando bastante, esse múltiplo fica em 6, 5, às vezes até 4. Esse múltiplo acabou esticando um pouquinho. Vou até pegar aqui o histórico mais recente do múltiplo. Tem uma média de 7,30, está na média, o projetado. Mas isso acabou esticando por quê? Porque o lucro desabou. Saiu de mais de 30 bilhões para atuais 15. Continuando aqui nos destaques. O patrimônio líquido declinou, ó. Saiu de 194 bilhões, quase 195, para 189. Isso aqui muito decorre de distribuição de provento, certo? As despesas cresceram um pouquinho. Aqui não é um grande problema. Despesas administrativas, que eu gasto, né? O pessoal e outros gastos que eu tenho para manter a empresa. Na comparação semestral, que mais importa para olhar as despesas, eu tive uma elevação de 4,8%. Não foi acima da inflação. Então, quando as minhas despesas crescem a uma taxa equivalente ou não muito superior à inflação, não é um problema. O problema é o quê? O problema é que meu lucro ele caiu, né? Então, qual que é o problema da empresa cíclica, especialmente? Mesmo sendo um colosso como o Banco do Brasil, é que em momentos de crise, você tem o quê? Você tem queda no lucro e até na receita, eventualmente. Só que as suas despesas caem? Não caem. Seria equivalente a você aí na sua casa, passa por uma crise, perde o emprego, acontece alguma coisa que óbvio que eu não desejo para você, mas eventualmente na nossa vida pode acontecer alguma coisa. E aí você tem ali os seus gastos que continuam evoluindo por conta da inflação, só que a sua receita, a sua renda caiu. Esse descasamento gera risco. Por isso que o mercado acaba, por exemplo, aqui batendo nas ações. E aí, qual que é a nossa grande preocupação aqui no Banco do Brasil? A inadimplência acima de 90 dias. Que é aquela inadimplência que acaba gerando aumento no custo do crédito. Porque é aquela inadimplência que eu não consigo mais receber, eu não espero. Se eu receber é lucro, que seria reversão das provisões. Mas não dá pra ficar esperando isso, né? E aí, o que eu tive? Saiu de 5,05 para 5,61. Opa! Então, peraí. Luan, você tá me dizendo, a princípio, que eu tive uma elevação na inadimplência no segundo trimestre em relação ao primeiro, e mesmo assim meu lucro aumentou, assim como meu custo do crédito? Sim, isso pode sinalizar que o banco está esperando uma melhora do resultado no segundo semestre, só que a gente sabe o quanto o banco errou nas suas estimativas, nas suas projeções, então não contaria muito com isso, especialmente porque a gente está vendo o crédito se deteriorar tanto aqui no Banco do Brasil, com esse dado, quanto no mercado como um todo. Até mesmo o BTG falando sobre isso, Salute falando, olha, a gente espera uma piora antes de uma melhora. O Itaú mantém inadimplência controlada acima de 90 dias, mas, como eu já mostrei em outro vídeo, a inadimplência do Itaú piorou no que se refere ao prazo entre 15 e 90 dias. Então, assim, cautela. Cautela nas suas projeções. Então, quando você olha aqui para o índice de cobertura, que leva em conta o quanto que eu tenho provisionado frente à minha taxa de inadimplência, teve uma queda, ó, saiu de 158% para 148%. Por quê? Porque minha inadimplência subiu e minha provisão caiu. Será que isso está certo? É uma postura correta do banco? Parece um leve otimismo. Será que tem a questão eleitoral batendo? O que quer dizer com isso? Será que o governo está fazendo um pouco de pressão e falando, olha, reduz um pouco as provisões, a gente precisa de um pouco de dividendo para ajudar aqui na reeleição do presidente da República, ou para não pegar tão mal assim na mídia? A gente não sabe. Isso aqui é só especulação minha. A gente sabe, isso é dado público, que mais de 200 bilhões de reais de expansão fiscal ocorreu nesse ano. E não é à toa, estamos em ano eleitoral. Tivemos aí uma redução no índice de capital principal
principal, decorrente ali principalmente da redução do patrimônio líquido. Projeções aqui, ó, corporativas. O que foi observado, né? Olha, expansão da carteira de crédito no mínimo do mínimo. Olha só isso aqui. Basicamente com foco em pessoa física e no agronegócio. Mas perceba o seguinte, se eu tô no mínimo, o banco tá com medo de conceder crédito. Tá morrendo de medo. Ou a gente tá falando de um banco cujas despesas cresceram 4,8%, mas o crescimento da carteira de crédito foi de apenas 0,6%. De novo, é aquele descasamento que eu mostrei ali para você no começo. No mais, receita de prestação de serviço, que pode ajudar, né, nesse momento de baixa expansão de crédito, cresceu 4,9%, ok, nada demais. O custo do crédito realizado 37,3 bilhões, muito dinheiro, pode ultrapassar 70 bilhões, eventualmente. A margem financeira bruta ficou acima do máximo aqui previsto, o que é positivo, ajuda a minimizar um pouco. O que é isso? Basicamente é a diferença do quanto o banco capta de dinheiro dos agentes que a gente fala superavitário, ou seja, você pessoa física que tem dinheiro e coloca no banco, ou vai investir no CDB do Banco do Brasil, por exemplo, uma LCI e uma LCA, né? Principalmente uma LCA, no agronegócio. E aí, o banco para captar esse dinheiro tem que remunerar o agente superavitário. Então eu remunero, por exemplo, uma taxa de 12. E aí eu empresto esse capital aqui na expansão da carteira de crédito, ganhando um spread, uma diferença, óbvio, né? Preciso ter um lucro bruto, digamos assim, por isso margem financeira bruta. Esse spread que está aqui com uma taxa de 12%. É uma boa taxa? É uma boa taxa. Mas como a inadimplência está muito alta, isso não está gerando aumento do lucro. Em momentos de normalidade, o aumento do lucro não fica tão distante do quanto eu expando a margem e o quanto eu aumento a minha carteira de crédito. Mas enfim, não vamos contar com isso agora. Vamos dar uma olhada aqui no balanço patrimonial para ver o que aconteceu mais um detalhe, para saber por que o patrimônio líquido deu uma reduzida. Como eu disse, geralmente é a distribuição de proventos. E foi exatamente isso. Tá vendo aqui, ó, disponibilidades? Quanto que o banco tem em caixa? Aqui no caso, na verdade, ó, teve aumento da disponibilidade, ok, tá? Então não foi isso. Vamos seguindo aqui. Perdas esperadas associadas ao risco de crédito. Aqui a perda foi maior, ao final de junho de 26. E aí por conta dessa perda aqui, e principalmente, olha só aqui, ó, 38 bilhões de outros ativos não financeiros que estavam em quase 48 bilhões caíram para 38. No final eu tive aqui um total de passivo e patrimônio líquido de 2,5 tri. Então, basicamente, a principal linha que gerou foi isso aqui, que são outros ativos não financeiros. Não tem uma especificação, a princípio, do que seria essa baixa aqui, mas como não se refere a ativos financeiros, não é nada que deva te preocupar aqui no balanço. Vale lembrar o seguinte também, tá? Quando a gente olha aqui para o lucro líquido ajustado, que é adotado pelo mercado, pelo banco, para suas projeções, ele coloca aqui como itens extraordinários o que ele gasta com planos econômicos, dá mais ou menos 2 bilhões aqui. E não sei se isso é bem extraordinário, tá? Sendo sincero, não sei se isso aqui é bem extraordinário, porque a gente está falando de algo que é quase recorrente desde quando a gente teve os planos Collor, Bresser, que gerou um passivo para o Banco do Brasil. Mas enfim, não é algo que vai se perpetuar no tempo, então a gente até pode considerar como algo temporário. Mas mesmo adotando o lucro líquido ajustado, extraindo esses itens supostamente não recorrentes, a gente tem 7,3 bilhões de reais. Só para reforçar essa questão do conservadorismo. Porque senão, o lucro contábil seria de apenas 6,2 bilhões. E aí a gente não teria nem 14 bilhões de lucro contábil no ano. Então o lucro está bem baixo. Só para você ter uma ideia, o BTG Pactual vai lucrar quase 20 bilhões nesse ano. A margem financeira bruta teve uma expansão principalmente pela elevação do resultado de tesouraria, que é quando o banco aplica o próprio capital para obter rendimento, tá? Então, resultado de tesouraria é o capital do banco sendo operado. Então, a expansão de margem veio daí, até porque eu não expandi minha carteira de crédito, né? A gente viu uma expansão muito pequena, mas aí o banco destaca aqui no acumulado do semestre a expansão com operações de pessoa física e receitas de tesouraria, que teve essa expansão, foi o que contribuiu para o aumento da margem financeira bruta, que aí o desconto custo do crédito chega na margem financeira líquida, que daí tivemos perda. Então, veja só, vou até pegar aqui o item da demonstração do resultado consolidado. Margem financeira líquida, quanto que foi? Ó, eu saí primeiro de 27,4 bilhões de margem financeira bruta, desconto 18,4 bilhões de custo do crédito, e aí eu chego numa margem financeira líquida de 9 bilhões. Na ótica do semestre, eu estou falando de uma margem financeira líquida de 22,9 bilhões, caindo para 17,5, mas o bruto cresceu 12. Então, perceba que não fosse, isso que é interessante, né? Não fosse o custo de crédito evoluindo absurdamente 43%,
18%, o Banco do Brasil estaria crescendo o seu lucro nesse ano, em comparação com 2025, e crescendo muito bem, mas não é o caso. Só estou te falando que, basicamente, o problema do Banco do Brasil hoje são as provisões, é a inadimplência. Limpando essa carteira, o banco tem capacidade de expandir sua margem, ele já está fazendo isso. Os spreads com os clientes, tá? Que é o quanto que eu ganho junto ao cliente, tá? Ou seja, só isolando a margem com os clientes, não pegando a margem total, tá? Que é a margem financeira bruta. O spread com os clientes está em 8,36, tá aqui, ó. É um bom spread, mas teve queda em comparação com o quarto trimestre de 25, ó. Chegou a quase 9%. Mas esse 8,36 não está muito distante do que pratica, você pode perceber essa linha verde aqui, o spread com os clientes praticado pelo Banco do Brasil. Então não é uma preocupação a princípio, tá? Tivemos uma queda mais expressiva aqui, ó, no agronegócio. Aqui tá mais difícil, hein? É provável que essa queda aqui decorra da concorrência, o Bradesco captando bastante no agro, mas então a maior queda de spread que a gente tá vendo aqui é basicamente no agronegócio. O índice de eficiência segue controlado em 28%, a gente sabe que em termos de índice de eficiência, o Banco do Brasil tem uma taxa excelente, mas nem por isso a gente vai negligenciar, né, o que está acontecendo hoje. O índice de Basileia acabou ficando abaixo de 14%, não é preocupante, mas já destaca pra gente que o banco tem baixa probabilidade de pagar dividendos maiores. Enquanto a gente não estabilizar, aumentar esse índice de capital principal, de modo que ele consiga ficar acima da faixa aqui de 12% e a Basileia a uma taxa de 15%, dificilmente você vai aumentar esse payout, vai permanecer em 30%, enquanto isso não for possível, né? Voltar para taxas ali, índices mais seguros em termos de alavancagem no banco. E aí, finalmente, o que mais importa aqui pra gente é a qualidade do crédito. Porque a gente viu que margem tá ok, spread com o cliente tá ok, tá crescendo receita com prestação de serviço, as despesas estão crescendo a uma taxa esperada, o índice de eficiência está controlado e a qualidade de crédito, somado ao fato de que a princípio o banco está provisionando menos, e aí pode ser por N fatores, que o banco realmente espera que vai haver uma redução da inadimplência para o segundo semestre, ou então pode ter fim eleitoreiro, a gente não sabe. Mas a respeito da qualidade de crédito, o que está acontecendo? A inadimplência 30 dias mais cresceu, isso aqui é ruim, hein? Que é ruim. Olha o salto, 6,51 para 7,66. Aí, a de 90 dias saiu de 5,05 para 5,61. A situação não melhorou, na verdade piorou. Crédito pessoa física, tivemos uma queda de 1,2% na base trimestral. No anual, 4,4%. Foi um dos meios que o banco encontrou de crescer um pouco a carteira de crédito, compensar a queda com pessoa jurídica. O banco perdeu fatia de mercado. E aqui em pessoa física, olha só a coisa, né? Inadimplência de 30 dias saltou de 9,3 para 11,4. Feio demais. E 90 dias. Por que 30 dias é importante também? Porque o 30 pode virar 90. E aí o banco pode tentar renegociar com o pessoal aqui. E ao renegociar, eventualmente ele talvez conceda desconto para evitar a recuperação. É complicado, viu? E aí você pode reduzir a margem. Se eu estou concedendo desconto, eu vou reduzir minha margem. Se não vira 90, se não conseguir a renegociação, e aumenta essa taxa aqui, o que pode aumentar de novo provisões. Pessoa jurídica, tivemos uma queda de 4% na base anual, na carteira de crédito. O banco realmente não focou aqui. Teve queda em tudo, ó. Capital de giro, recebíveis, conta garantida, cheque especial, tudo teve queda. E aí, por outro lado, você não teve uma expansão absurda no histórico mais alongado, né, de inadimplência. Sim, teve alta aqui na comparação com março de 2026, ou seja, primeiro trimestre de 2026. Só que se você pegar aqui setembro de 25, a inadimplência estava maior, né, 30 dias, por exemplo. Então aqui dá pra dizer que o dado foi misto, mas ainda assim foi pior em relação ao primeiro tri. Então assim, o que tá claro pra gente é que o segundo trimestre foi horrível, horrível, em todas as linhas de crédito. E aí temos a carteira agro, o vilão, né? Que apesar de tudo eu cresci 4% e cresci 0,8% na ótica trimestral. E aí vamos para a qualidade do crédito agro aqui, né? O que nós tivemos? Um salto, né, na inadimplência de 30 dias, de 7,37 para 8,97. Rompemos com o topo de 8,28 de dezembro de 25 e a de 90 dias ficou praticamente estável. Então, dado negativo, não tão negativo quanto pessoa física, mas ainda assim negativo. Então, nas duas áreas que a empresa cresceu a carteira de crédito, ela teve pior na inadimplência, pessoa física e agro. Tanto na inadimplência 30 dias mais, quanto 90 dias mais, que é a mais perigosa. Portanto, eu diria o seguinte, o que a gente poderia extrair a princípio de positivo desse resultado trimestral? Contínua expansão da margem financeira bruta, spread com clientes controlado. Lado negativo, custo de crédito reduzido, ao contrário do aumento da inadimplência e numa trajetória de elevação nas duas áreas que a empresa está crescendo, crédito agro e PF, pessoa física.
especialmente pessoa física, o negócio tá feio. E aí tivemos também redução aqui nos indicadores de capital, o que é levemente negativo, pelo menos para fins de distribuição de dividendo, dificulta porque eu preciso ter uma alavancagem controlada e teve uma piora nesses indicadores. Portanto, por mais que eu tenha tido um aumento no lucro líquido ajustado, eu poderia, na verdade, ter tido uma estabilização ou uma queda nesse lucro líquido ajustado, de tal modo que eu revisei minhas projeções e daí o que eu espero? Vou até mostrar aqui para você, dentro da minha planilha de valor intrínseco, meu valor de mercado justo para o Banco do Brasil seria de 141 bilhões de reais, isso dá um valor intrínseco de 24,60, de tal modo que eu teria uma margem de segurança de 29,49. Mas detalhe, nas minhas premissas eu espero que a partir do terceiro ano de projeção de fluxo de caixa, o banco volte para um ROI de 15%, mantido o payout de 30%, então eu estou falando de um crescimento esperado, que é o ROI multiplicado pelo índice de retenção, que é 70%, ou seja, de 10% no lucro líquido. Então a partir do terceiro ano eu espero uma recuperação de 10% no lucro líquido. E é por conta disso que eu chego nesse valor aqui. Se não, eu chegaria no valor inferior. E aí, no máximo, chegaria a um valor intrínseco de uns R$ 22 aproximadamente. Ainda assim, a gente teria margem de segurança. Mas eu considero, no balanço geral, que esse resultado foi ruim. Porque a inadimplência não para. Não tivemos ainda ponto de inflexão. E o banco segurou as provisões sem justificativa adequada a princípio. De todo modo, mesmo com esse resultado negativo, o banco segue barato de qualquer forma. Abaixo de R$ 20 ele é barato de qualquer forma. Não é nenhuma recomendação, mas é o que a gente pode esperar. E o fato de ele estar barato não significa que ele não possa ter mais volatilidade por conta de eleições. Também é algo que precisa ser colocado na balança na hora de você tomar uma decisão. Sendo que essa planilha aqui que eu atualizo recorrentemente, ela está disponível para os membros do canal. E eu te convido a se tornar membro aqui do canal Mirai Investing. Aqui na aba assinatura no canal, você tem os benefícios. Aqui tá mais de 100 vídeos exclusivos para membros. Tem muito mais que 100, muito mais. Eu já te mostro ali os últimos vídeos, mas olha só. Mais de 75 postagens exclusivas para membros. Eu tenho acesso à planilha de valor intrínseco, acesso à carteira do investidor 10, que é a minha carteira pessoal de ações, vídeos sobre minha carteira pessoal. Então, quando eu faço o movimento da minha carteira, eu vou tratar do racional da minha carteira, eu publico para os membros. E aí, o que acontece? Se eu vou aqui em vídeos e clico em só para membros, eu encontro aqui os vídeos para membros. Então, eu trouxe aqui sobre BR Partners, trouxe sobre Renner, porque existem temas que o pessoal me pede, eu vou lá e trago, né? Trouxe aqui um aporte que eu fiz em End, trouxe aqui sobre Banco Inter, Alus, Brad Saúde, trouxe Multiplan, trouxe aqui Bradesco, a subscrição, uma série de vídeos exclusivos. Então considere se tornar membro do canal para ter acesso a esses benefícios, podendo cancelar a qualquer momento, sem burocracia. Agora eu te pergunto, o que você acha do Banco do Brasil nesses preços em comparação com o resultado? Qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo. Fui!